Saudação de paz, pastor Josué, Shalom Adonai, quem vos fala é o pastor. Pelo precedente que o Espírito de Deus abre de estar me expressando em minha fala na vossa vida em Cristo Jesus nesta noite de sábado. Estou aqui mais um sábado para fazer mais uma live sobre a escatologia bíblica. Que Deus abençoe a todos que vão entrar cordialmente nesta live do Instagram. Que Deus possa abençoar a vossa vida em Cristo. Amém? O tema da minha live é o que é a abominação da desolação, ponto de interrogação. Vou estar fazendo esta live aí, hoje, para abençoar a vossa vida em Cristo Jesus, que Deus possa ser agraciado em vossa vida em Cristo, o Senhor Jesus. Também quero agradecer os ouvintes, as ovelhas, as pessoas, os cooperadores, cada um que tem me apoiado aqui no meu canal, do Face, no meu canal do Instagram. Que Deus abençoe sempre a todos que têm apoiado. Deus possa abençoar a vossa vida em Cristo Jesus. Também eu quero agradecer a Majestade Eterna, graciosa e viva e santa Majestade, de estar aqui me expressando em minha fala, mais uma live aqui no meu canal do Instagram nesta noite de sábado. Que Deus venha ser cordial e dar vitória a todos e precise abençoar a todos que têm cooperado e ajudado no canal e no crescimento do meu canal. Eu acabei de encerrar uma live lá no meu canal do YouTube, Acabei de encerrar uma live lá. Então as pessoas que quiser compartilhar lá, também pode entrar lá, e ver a live que eu fiz no meu canal do YouTube. É @Pastor Josué Teologia. Que Deus abençoe a todos. Já vou começar minha live em nome do Senhor Jesus. Amém? Quero começar dizendo a respeito sobre o tema oportuno desta live. O que fala? O que é a abominação da desolação? Ponto de interrogação. Vamos lá. A frase abominação da desolação se refere a Mateus capítulo 24, versículo 15, 2 pontos. Quanto, vírgula? Depois, vírgula, vieste o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, vírgula. No local santo, quem lê, entenda, ponto. Esta passagem se refere a Daniel, capítulo 9, versículo 27, 2 pontos. Ele fala, afirma aliança com muitos, vírgula, por uma semana, ponto e vírgula. Na metade da semana, vírgula, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, ponto e vírgula. Sobre a asa das abominações virá o assolador, vírgula, até que a destruição, vírgula, que está determinada, vírgula, se derrame sobre ele, ponto. Veja também Daniel capítulo 12, versículo 31, ponto. Em 167, acerca, vírgula, um governador, grego pelo nome de Antíoco ou Epifanes, preparou um altar a Zeus sobre o altar dos holocaustos no templo dos judeus em Jerusalém, ponto. Ele também sacrificou um porco no altar do templo de Jerusalém, ponto. Esse evento é conhecido como a abominação da desolação, ponto. Vamos lá. O Evangelho do Apóstolo Mateus, capítulo 24, versículo 15, ele narra uma narrativa muito interessante. Você pode ver pelo título que diz assim: o sermão continua, ponto. Grande tribulação. Aqui a grande tribulação, quando os discípulos de Jesus perguntou para o Senhor: Senhor, essas coisas quando irão acontecer? Aí se nós for lá no Evangelho do Apóstolo Mateus, capítulo 24, versículo 1, o título já fala diferente. O sermão profético, ponto. O princípio das dores. Aqui fala sobre o princípio das dores, que Jesus narra uma narrativa sobre o princípio das dores que vão acontecer ainda, com a grande terra, que é a grande tribulação, sinais da sua vinda.
que é os sinais da vinda de Jesus. Aqui é o sermão das primeiras coisas, né, que Jesus explica para os seus discípulos que irão de vir, que é a grande tribulação, que será no futuro próximo, depois do arrebatamento. Mas para vir a grande tribulação, tem que passar primeiro pelo quê? Pelos acontecimentos escatológicos, que é pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, nora contra sogra, sogra contra nora. Então, todos esses acontecimentos, terremoto, maremoto, né, todo um preparo para que possa acontecer os acontecimentos, para que possam vir. Nesta passagem do Evangelho do apóstolo Mateus, capítulo 24, versículo 15, ele narra essa narrativa sobre o abominável da desolação, que é também escrito e colocado no Evangelho do apóstolo Mateus, capítulo 24, versículo 15, que vamos ler agora para que nós podemos ter um entendimento. Quando, vírgula, depois, vírgula, vieste o que abominação da desolação, vírgula, de que falou o profeta Daniel, vírgula, este no local santo. Quem lê, vírgula, que entenda. Quem lê, que entenda, né, vírgula. Aí você pode ver que é um cumprimento de uma profecia que Jesus falou no Evangelho do apóstolo Mateus, que também está escrito lá, né, em Daniel capítulo 9, né, e o versículo 27, como eu li para você, que ele vai fazer um concerto e uma aliança. Vamos lá conferir? Daniel capítulo 9 e o versículo, por caridade divina, 27. Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9 e o versículo 27 diz assim: e ele firmará um concerto com muitos por uma semana, ponto e vírgula, vírgula, na metade da semana, vírgula, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, ponto e vírgula, e sobre a asa das abominações, e virá, ponto e vírgula, e sobre a asa das abominações, e virá o assolador, vírgula, isso até a consumação, vírgula, ponto e vírgula, e o que está determinado será derramado sobre o assolador, ponto. Então nós podemos entender que essa profecia do capítulo 9 de Daniel, ela fala sobre o anticristo. Aqui é o falso Messias que vai vir, vai fazer uma aliança. Olha o título: a oração de Daniel, ponto, a 70 semanas, vírgula, o Messias. Então Daniel capítulo 9, Daniel capítulo 9 e o versículo 24, 25, 26, 25, 26 e 27, aqui trata a respeito do anticristo, porque ele vai vir, vai fazer simplesmente uma aliança com muitos. Que muitos é esse? Muitos que estão naquela terra, que terra? Jerusalém. Então aqui trata sobre a besta, porque a besta é o anticristo, e o anticristo é a besta. Não muda muita coisa. Ainda tem o falso profeta, que vai fazer falsos sinais, que é junto com a besta, que eu fiz até uma live sábado passado falando sobre isso, sobre a 70 semana. Tá aí no meu canal do Instagram. Quem quiser ver é só colocar que tá aí. Eu fiz uma live falando sobre a 70 semana. Só que no Evangelho do apóstolo Mateus, capítulo 24, versículo 15, também narra uma narrativa muito interessante, um cumprimento, que fala sobre a abomináveis, né? Que é conhecido como abominação da desolação. Abominação da desolação. Abomináveis da desolações. Que é conhecido, melhor dizendo, numa colocação pacífica entre as minhas palavras. Para que nós podemos entender. Então, dentro desse texto, ele fala do sacrifício que será posto, do sacrifício que será colocado. Alguns entendem esta palavra como fosse no tempo que Antíoco,
Antíoco e Epifânios, né? Epifânios, né, foi e invadiu o templo dos judeus em Jerusalém e trouxe o altar a Zeus, um deus mitológico, para que o povo possa adorar no templo dos judeus, né, no lugar do holocausto, né, do templo dos judeus em Jerusalém. Ponto. Ele também sacrificou um porco no altar do templo de Jerusalém, nesse evento conhecido como abominação da desolação. Então, algumas pessoas vão entender dessa forma, que vai entender simplesmente que foi colocado, que foi neste tempo colocado em 167 antes, né, de Cristo, né, que foi simplesmente, porventura, uma base colocada neste período deste governador, né, que trouxe uma adoração a um ídolo chamado Zeus, o deus do Monte Olimpo da Grécia, uma colocação, né, que é colocado aqui. Então, simplesmente, nós podemos entender que o Evangelho de Mateus dá, mas lá também fala sobre o quê? A tribulação. Se lá fala da tribulação, então como é que esse evento pode repetir em duas partes? Nós temos que entender que a grande tribulação nunca haverá igual e nunca haverá igual a tribulação, a grande tribulação que vai vir sobre a terra. Essa grande tribulação é aquilo que Jesus disse lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 15, que fala também do livro de Daniel, que é uma base pacífica, uma colocação. Então, que tudo indica que é o anticristo, que vai firmar esta aliança com os judeus. Ele virá firmar essa aliança e na metade da semana ele vai quebrar. Como está escrito, ele quebra a aliança. A aliança, porventura, quando eu faço uma aliança com uma pessoa, eu estou firmando essa aliança. Eu não posso quebrar, mas ele vai quebrar, como está escrito, ó, no Daniel capítulo 9 e o versículo 27. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, ponto e vírgula, uma semana. Quer dizer, concerto é uma aliança. Eu vou firmar um concerto, uma aliança com muitos. Isso é o anticristo, que é a besta, o anticristo, juntamente com o profeta. Mesmo que não fala mais, dá para entender que é o anticristo, né? Ponto e vírgula, vírgula, na metade da semana, vírgula, fará a ascensão o sacrifício. Então, esse sacrifício aqui, pessoas entendem que foi quem? Que foi Antíoco e Epifânio, que foi um governador grego, né, que trouxe essa abominação e desolação entre os judeus do tempo, né? Entre os judeus com sacrifício, botou um porco no local de sacrifício para Zeus, o deus da Grécia do Monte Olimpo, né? Que para os gregos é o rei, né, do Monte Olimpo, o deus dos deuses do Monte Olimpo. Então ele trouxe, né? Ele fez sujeira, ele porventura foi muito cruel, né, com os judeus, não deixando os judeus adorar no seu templo e na sua cidade, que é Jerusalém, onde eles adoravam o Senhor, no templo de Salomão. Então, dentro dessa colocação, nós podemos voltar lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24, né, e o versículo 15, que fala a profecia, ao título. O sermão continua, ponto, grande tribulação. Versículo 15, quando, depois, viste que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no local santo, que lê, que entenda, Então, versículo 16, então, os que estiver na Judéia, que fujam para os montes, ponto e vírgula. Quer dizer, fuja para os montes, quem tiver. Alguns vão entender que vai ser naquele período que aquele governador Antíoco e Epifânios estava governando Jerusalém, que invadiu Jerusalém, né, para tomar o controle de Jerusalém e proibiu os judeus da adoração a Deus, né, e colocar sacrifícios em seus altares no templo de Jerusalém. Então, podemos entender que uns entendem desta forma e outros entendem que não, que foi simplesmente colocado, né, numa colocação, né, somente, mas que essa grande tribulação ainda vai surgir.
Porque a Escritura aqui não está falando especificamente, uma colocação específica que é só para judeu. A grande tribulação é para o mundo inteiro, não é só para judeu, porque se fosse só para judeu, seria só para eles. Então a tribulação é para o mundo inteiro. A grande tribulação só pode acontecer depois do evento do soar da trombeta, a igreja ser arrebatada, subir para os ares, os mortos primeiro e depois os vivos, que encontra vivo, que estão vivos, vai ser transladado. Os mortos também vai ser primeiro, depois os vivos, e vai encontrar com o Mestre Jesus nas alturas do céu. Então, podemos entender dessa forma. Olha o que diz o versículo 16 do Evangelho de Mateus, capítulo 24, e o versículo 16. Então, vírgula, os que estiver na Judéia, vírgula, que fuja para os montes, ponto e vírgula. Então, para mim, é para o mundo todo. Não é especificamente somente para judeus. É para o mundo todo. A grande tribulação é para os gentios. Aqueles que ficarem, aqueles que não foi, aqueles que não, porventura, que Jesus. Aqueles que não foi na primeira ressurreição, no arrebatamento da igreja colocado. Aí vamos no versículo 17. E o que estiver sobre o telhado, não desça. Não desça. E tira algumas coisas da sua casa, ponto e vírgula. Claro que o evento da grande tribulação terá esse evento. Pessoas que não subem em cima de telhado, pessoas que não pegam coisa de dentro de casa, pessoas desaparecendo, no soar da trombeta, como está escrito aqui. Aí no versículo 18, o que estiver no campo, não volte atrás e busque as suas vestimentas. Alguns vão entender o versículo 16, 17 e 18 com a ordem deste homem aqui, que é conhecido como governador Antíoco e Epifânios, que quer dizer um governador cruel, que é o seu nome, que simplesmente trouxe a destruição para o povo de Jerusalém e proibiu os judeus no seu templo de adorar o Deus vivo, que é Jeová o Javé, conhecido, para porventura, e até proibiu de fazer sacrifício e da adoração ao Deus vivo. Então muitos vão entender que neste período entre 167, antes o governador grego pelo nome Antíoco e Epifânios, preparou um altar para Zeus sobre o altar do holocausto no templo dos judeus em Jerusalém, ponto. Ele também sacrificou um porco no altar do templo de Jerusalém, ponto. Esse evento é conhecido como a abominação abominação da desolação, ponto. Então muitos entendem que a abominação da desolação já aconteceu neste período com este governador que invadiu Jerusalém, que invadiu o templo, proibiu o sacrifício, o sacrifício dos judeus, no seu templo de adoração. Muitos entendem dessa forma, numa colocação pacífica. Só que eu não entendo dessa forma. Eu entendo que a tribulação é para o mundo todo. Esse evento de pessoas subindo no telhado, de pessoas subindo simplesmente em cima de telhado de casa, pegando coisa para correr, vai ser para o mundo todo. Vai ser para os gentios, porque a grande tribulação não é para a igreja. Porque existe judeu, gentil e igreja. A igreja sou eu. Gentil é o povo do mundo que não conhece a Cristo. Que são gentil, que é ignorância, que não quer Cristo. Que a ignorância quer dizer é pescieis. O tempo da ignorância. Pescieis é ignorância, porque tudo que eu rejeito é porque eu não conheço. E tudo que eu não conheço eu vou rejeitar porque eu não tenho conhecimento pleno. Então é a ignorância. A ignorância é pescieis. Eu estou ignorando o que eu não conheço. Se eu ignoro Deus, que eu não conheço a Ele. E se eu ignorar a Bíblia, porque eu não conheço a Bíblia. Então, simplesmente, muitos vão da base deste período inefável.
né? Só que não, porque a tribulação é para o gentil, é para o mundo. É para o mundo do ímpio, né? E para o gentil, né? Não tem como criar duas tribulações, né? E dividir uma tribulação para judeu e outra tribulação para o povo ímpio, que é gentil. A igreja é Cristo, né? O cabeça da igreja. Nós somos a igreja. Judeu também, né? É colocado simplesmente, não como igreja, mas, como eu falei, tem judeus, tem gentil e tem igreja. Igreja somos nós. Aqueles que têm Cristo, aqueles que é lavado, remido, purificado, né? Lavado pelo sangue do Cordeiro de Deus. Aqueles que são comprados pelo sangue do Senhor, aqueles que fazem a vontade do Pai. É a igreja que obedece o Pai. Judeu, né? O julgamento vai ser diferente. Então a tribulação é para o mundo, para os gentios e para os judeus, que vão ficar na grande tribulação. Há uma colocação, né, para que nós podemos entender esta colocação. Então, vamos entender aqui para que nós podemos descer em diante. No versículo 19, fala bem assim, Evangelho de Mateus, capítulo 24, e o versículo 19. Mas ai das grávidas e das que ai das grávidas e a que amamentam naquele dia, amamenta o seu filho. Ai das grávidas e das mães que dá leite, vai amamentar o seu filho, né? Ai delas. Por que será o ai? Vamos entender essa colocação também? Vamos entender o porquê será ai das grávidas, né? Eu quero deixar para você, né? Vamos lá. Olha só o que diz aqui, para nós entrar, né, neste período das grávidas, ai das grávidas, né? Olha o que diz aqui. O que razão de Jesus dizer esta palavra, ponto de interrogação? Jesus disse essas palavras quando estava profetizando sobre a destruição de Jerusalém, vírgula, que aconteceu no ano 70, ele estava alertando seus seguidores para que fugisse da cidade quando viesse os sinais da invasão romana. Ponto. Tudo bem. Até aí tranquilo, né? Agora, vamos entrar numa colocação, né? Aí eu vou ler para você o porquê que Jesus disse a respeito das grávidas. Não há dúvida de que este versículo fala sobre um tempo de grande tribulação e sofrimento, vírgula, alertando sobre a dificuldade mulheres, né, grávidas, enfrentará em tempos de guerra e destruição, ponto. Quer dizer com isso que para a mulher grávida será difícil, um tempo difícil, porque como é que mulher grávida vai sair de casa? Não sai, ela tem dificuldade. Por isso que está escrito lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24, e o versículo 20. Vamos ler para nós entender? Ora, para que a vossa fuga não aconteça no inverno, e nem no sábado, ponto. Ou vírgula, né? Vírgula no caso, vírgula. Para que não venha acontecer nem no inverno e nem no sábado. Por que não vem acontecer? Por causa da dificuldade da mulher grávida de sair de casa. E por que no sábado? Judeu na sinagoga. Então, oremos para que a vinda de Jesus, o arrebatamento, né, que é conhecido como o arrebatamento, não aconteça nem no inverno. Inverno é frio. Nem no inverno e nem no sábado. Sábado, judeu na sinagoga. Grávida, dificuldade de sair de casa para adorar. Quer dizer, a dificuldade de uma grávida é grande. Ela não pode, ela não pode ficar saindo, né? Então, é por isso que ele colocou essa colocação. Entendeu? Só para você entender
a colocação que Jesus colocou sobre a grávida, né? Aí podemos entender desta forma também, como eu disse para você, né, sobre a grávida, né? Então eu deixo para você aí esta passagem para que nós podemos entender no intento do entendimento pleno desta palavra do Senhor, amém? Aí vamos descendo aqui. Para que nós podemos compreender, né? Como eu falei para você, a dificuldade, né? Aí vamos descendo aqui. Agora vamos comigo lá em Daniel, né? Capítulo 12 e o versículo 31. Lá em Daniel, capítulo 12, versículo 31. Daniel, capítulo 12, versículo 31. Daniel capítulo 12, versículo 31 diz assim. O título fala bem assim: os últimos tempos, ponto, as palavras seladas. Daniel capítulo 12, na verdade, vamos ler Daniel capítulo 12, né? E o versículo, por caridade divina, 2, que diz assim, né? 2. Daniel capítulo 12, versículo 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, vírgula, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno, ponto. No versículo 3, os sábios, vírgula, depois, vírgula, responderão como o resplendor do firmamento, ponto e vírgula, e os que muitos ensinará a justiça refugirão com as estrelas, vírgula, sempre intermediado, ponto. Então você pode entender que dentro dessa colocação, muitos vão, olha o que diz o título, os últimos tempos, ponto, as palavras seladas. No versículo 2, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, vírgula, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno, ponto. Quer dizer, o desprezo eterno é o quê? Porque a tribulação, ela é para judeu e para gentios, não é para a igreja. A igreja não passa pela grande tribulação. A tribulação, a grande tribulação é para judeus e para gentios, não é para a igreja. A igreja não passa. Então você pode ver que alguns naquele grande dia, no soar da trombeta, vão ressuscitar para honra, né? Ou para vida eterna, conhecido como honra eterna, como vida eterna. E outros vão ressuscitar no juízo para ser julgado para vergonha. Vergonha quer dizer desprezo, vergonha, que é desprezo eterno, que é condenação no lago de fogo com enxofre. Porque quando a trombeta soar, quem morreu em Cristo, os mortos que estão em Cristo, no seio de Abraão, vão ressuscitar primeiro. E vão encontrar com o Senhor nos ares. E nós que estamos vivos, vamos ser transladados e encontraremos com Ele nas alturas do céu. Aqueles que morreram sem Cristo, eles estão guardados para condenação eterna.
que vão ser ressuscitados para ser julgado, para ser condenado. É a condenação eterna, que é o lago de fogo com enxofre. Porque a primeira morte, ela mata a matéria, que é a matéria física. A primeira morte mata isso aqui, ó, corpo. A segunda morte é morte eterna. É a alma perecendo no lago de fogo com enxofre. Então até os ímpios vai ter julgamento para entrar no lago de fogo com enxofre. O local já está preparado, só que não tem ninguém lá. Porque quem morre sem Cristo não vai para o lago de fogo com enxofre, como eu vejo muitos cristãos falar aí. Não vai. Quem morre sem Cristo vai para um lugar chamado Hades, tormento momentâneo. Como está relatado no Evangelho de Lucas, né? Evangelho de Lucas, o doutor Lucas, Evangelho do doutor Lucas, né? Como está relatado, o Evangelho do doutor Lucas, né? Capítulo 16, Evangelho do doutor Lucas, capítulo 16, e o versículo 19 em diante. As parábolas do rico e do Lázaro. Olha aí. Aí eu vou ler para você o versículo 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelo anjo para o seio de Abraão. Seio de Abraão. Ponto e vírgula. E morreu também o rico, que é o Lázaro, morreu, e é sepultado, ponto. Versículo 23, vírgula, no Hades, olha o nome, Hades, vírgula, ingou os olhos, vírgula, estendeu em tormentos, vírgula, e viu longe Abraão e Lázaro, vírgula, e no seu seio, ponto. Quer dizer, quem morre sem Jesus vai para o seio, quer dizer, quem morre com Jesus vai para o seio de Abraão. Está escrito, eu li para você. Quem morre sem Jesus vai para o Hades. O Hades é um local de tormento momentâneo. Ali não é o lago de fogo. Ali não é a segunda morte. Ali é um local intermediário de tormento momentaneamente. Não é eterno, é momento. E lá Satanás não entra. No Hades não tem demônio para atormentar. Lá o diabo não entra. Lá é só fogo. Você é atormentado com fogo. Você pode ver que no versículo 22 e 23 que eu li para você. Aí vamos ler o versículo 24 para você entender. Vírgula, clamando, vírgula, disse, Abraão, vírgula, meu pai, vírgula, tem misericórdia de mim? Manda Lázaro que molhe na boca. Olha só, que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque. E a língua, vírgula, porque estou atormentado nesta chama. Você está vendo demônio aqui? Lá não tem demônio. Chama. Você é atormentado em chama, em fogo que não se apaga. Ponto. Pessoa que morre sem Jesus vai para o Hades. Aí. Ele pediu para Abraão molhar a ponta do seu dedo e refrescar sua boca. Ele pediu, ao versículo 25, e disse, vírgula, porém, vírgula, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, vírgula, e Lázaro, vírgula, somente males, ponto e vírgula, vírgula, agora, vírgula, este é consolado, vírgula, e tu, vírgula, atormentado
Ponto. Então, quem morre sem Jesus vai para o Hades, e vai ser atormentado em chama. Quem morre com Cristo vai para o seio de Abraão. Seio, descansar, né, até o arrebatamento. As pessoas que estão no seio estão em espírito, adorando a Deus em espírito, não com corpo glorificado. Porque para ser com corpo glorificado, o arrebatamento tem que acontecer. E o arrebatamento não aconteceu. Então podemos entender essa colocação como uma colocação pacífica, gritante, verdadeira, entre o texto do Apocalipse, né? Ou entre o texto do Evangelho de Lucas, que fala gritantemente. Então podemos entender essa colocação. Então vamos lá, né? Esta parte para que nós podemos entender, né? Porque as almas estão debaixo do trono de Deus, debaixo do trono de Deus, adorando o Senhor, né? Adorando, né? Adorando. Então podemos ter uma colocação desta forma para que nós podemos entender. Então, como eu li para você aqui agora, né? Então vamos continuar para que nós podemos. Então, a pessoa que não tem, muitos vão ser ressuscitados para a vergonha eterna e outros para a vida eterna, exaltação, honra eterna, vida eterna. Outros é para a vergonha eterna. Então, muitas vezes nós temos que entender, né, o que simplesmente nós queremos na nossa vida. Queremos viver uma vida de pecado aqui, ou queremos viver uma vida de santidade, de busca, de fidelidade, né? Uma vida que agrada o coração do Senhor Jesus, né? Que agrada a Ele. A escolha é sua, aonde você quer passar a sua simplesmente colocação de eternidade, né? Você que escolhe onde você quer passar a eternidade. Se é nesse local de tormento ou se é com Jesus, na sua presença, o glorificando e o exaltando. A escolha é sua, é você que decide. Se você continuar pecando, fazendo tudo que o mundo gosta, bebendo, se prostituindo, mentindo, enganando, fazendo tudo que o capeta gosta, porque o salário do pecado é a morte, sinto muito a te dizer, mas você não terá salvação, né? Se você morrer desta forma. Enquanto a vida, há esperança. Enquanto a vida, ainda tem esperança de ser salvo. Mas se partir daqui para o outro lado, não tem como. Não adianta acender vela, não adianta ir no cemitério botar buquê de flor, não adianta ir lá ver, não tem como. Já era. Você tem que fazer a sua vida com Jesus aqui enquanto você está vivo. Se arrepender enquanto está vivo, tirar mágoa enquanto está vivo, abrir o coração enquanto você está vivo. Não é quando você morrer. Morreu, já era. Não tem mais o que falar. Então a escolha é sua, aonde você quer passar a eternidade. Então muitos vão ressuscitar para a vergonha eterna, para ser julgado, porque o Hades não é o tormento para sempre, ali é momentâneo, pacificamente momentâneo. Para sempre vai ser o lago de fogo com enxofre. Ali é para toda a eternidade, para sempre, e não tenho nem o que falar, é para sempre, né? Vai ser julgado para receber a sua condenação dos seus feitos, deleitos e erros. Assim como vai ter para a igreja o julgamento sobre galardão, a igreja vai ser para o galardão, né? Não para a condenação. O ímpio vai ser para a condenação, a igreja vai ser para galardão.
os galardões que a igreja vai receber. Então, podemos entender aí, desta forma, crucialmente, na posição, né, do livro do Apocalipse e alguns livros também. Porque não tem como a gente falar de escatologia focando só no livro de Apocalipse. Porque até então puxa Daniel, né, Ezequiel, né, puxa Zacarias, cumprimentos, Evangelho de Mateus. Então é cumprimentos escatológicos, né? Então tem vários livros que dá base sobre os acontecimentos, sobre a vinda do Filho do Homem, o que vai acontecer, o que é a profecia que já cumpriu, o que é a profecia que vai se cumprir, o que é a profecia que vai acontecer, o que é a profecia que vai. É como eu disse no início da minha live, não existe duas tribulações, é uma só. Uma tribulação para judeus, existe somente uma tribulação, não duas tribulações. Porque tem pessoas que querem botar como duas tribulações e não tem. É uma tribulação só. Seja para gentil ou para judeu. É uma tribulação. Tem pessoas que querem dividir. É uma tribulação para judeus e outra tribulação para gentios. Não. A tribulação que nunca houve, nunca haverá, vai vir. Não veio. Porque se tivesse vindo, já tinha acontecido o arrebatamento. E o arrebatamento não aconteceu. Não aconteceu. O arrebatamento da igreja não aconteceu. Então o mundo está sendo preparado para receber o anticristo. O anticristo é a besta, como eu disse. E junto com o anticristo vai vir o falso profeta juntamente com ela, para fazer sinais, né? Sinais e prodígios maravilhosos. Né? Então ele vai fazer ele vai fazer um concerto, uma aliança com os judeus, vai para Jerusalém, vai firmar sua aliança, será adorado como Deus, vai sentar no trono de Deus, vai crescer como Deus, vai fazer uma estátua falar e andar. Então, simplesmente uma colocação para que nós podemos entender. Né? Então é isso. Amém? Então, não, até está sendo preparada os acontecimentos para que se cumpra o que está escrito na Bíblia. Para que nós podemos entender, né, o que a Bíblia diz. Amém? No nome de Jesus. Então, vamos descendo aqui. Né? Como eu disse também na minha fala anterior, que para alguns a grande tribulação já aconteceu lá em Jerusalém no tempo de Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio. O William mandou aí, pastor, vírgula, como que cronologia, primeira será o arrebatamento e depois os 1000 anos? O arrebatamento? Não. Primeiramente, é conhecido como o arrebatamento da igreja. Crucialmente dizendo, o arrebatamento é primeiro lugar. Porque existe o arrebatamento da igreja e a segunda vinda de Jesus, que aparecer nos ares. Aí a segunda vinda de Jesus, nos ares, que ele vai aparecer nos ares. Que todo olho verá, que as nações vão se lamentar, é a segunda vinda, para você entender. O arrebatamento é para a igreja, é para o povo cristão, é para o povo que está na presença do Senhor, é para a igreja de Cristo. A trombeta vai soar, aqueles que estão salvos vão ser, aqueles que estão salvos, que morreram em Cristo, primeiros mortos, como Paulo disse, primeiros mortos, e depois nós que estamos vivos, vamos ser transladados e levados juntamente para o céu, né? Então Jesus vai descer o céu, vai chamar aqueles que estão lá, vão ressuscitar primeiro eles, vão levar, nós que estamos vivos vão ser transladados. Aí com isso a terra vai entrar na grande tribulação. Vai vir um anticristo governar o mundo, né? As potências, os governos, né? Ele terá uma língua de prata, perfeita no seu dialeto, na forma de falar. Tem 3 opções que eu posso ser colocado. A Bíblia não fala, isso aí é somente o que eu estou colocando.
Mas tem 3 opções que ele pode vir. Ele pode vir da Rússia, ele pode vir dos Estados Unidos e ele pode vir de Israel. Mas, ao meu ver, ele vai ser um judeu ateu. Ele vai ser um judeu que vai vir de Israel. Ele vai vir, né, de Israel. Então, ele vai ser um judeu ateu, né? Porque a Bíblia, e lá em Apocalipse diz, e também em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, também fala que ele se levantará contra tudo aquilo que chama Deus, né? Então ele vai se levantar, né, e sentará no trono de Deus. Então, com isso vai vir esta parte. A questão que você colocou aí a respeito do milênio, o milênio é em Apocalipse capítulo 20, né? Lá em Apocalipse capítulo 20, né? Então, assim, Apocalipse capítulo 20, a igreja não está mais na terra, né? Aí já é gentil e judeu, né? Porque Apocalipse capítulo 19, lá fala da queda da Babilônia e alegria, né? E triunfo, alegria e triunfo no céu, né? Aí Apocalipse capítulo 19, versículo 11 fala: vitória de Cristo sobre a besta e sobre o falso profeta, que é Deus vai liquinar, vai jogar ele no lago de fogo com enxofre, né? Vai dar vitória completa. Aí, descendo abaixo, fala sobre a vitória imente de Jesus sobre Satanás. Apocalipse capítulo 20 e o versículo 1, título fala bem assim: Satanás é amarrado por 1000 anos. Ponto. Os fiéis reinam com Cristo. Quer dizer, por 1000 anos, Satanás vai ser amarrado. Por enquanto, Satanás está solto para enganar as nações. Ele está aí, ele está por aí, perturbando, enchendo o saco, né? Fazendo aquilo que ele quer fazer, né? Que é a sua função, né? Como diz o Evangelho do apóstolo Mateus, capítulo 10, versículo 10. E o ladrão veio para roubar, matar e destruir. A função de Satanás é essa. Com isso, nessa colocação, Apocalipse capítulo 20, lá fala sobre os 1000 anos dele preso. E depois que passar esses 1000 anos, ele vai ser solto novamente. Um período de tempo para enganar as nações. Então aqui, a igreja não está. A igreja não está. A igreja foi arrebatada, já está, porventura, junto com o Senhor, nas alturas do céu, né? Glorificando e exaltando o nome do Senhor no céu. Então este período inefável é para os ímpios. Então, como Satanás vai juntar Gog e Magog, e a nova Jerusalém vai descer do céu, ataviado noivo, e vai habitar por 1000 anos aqui na terra, que Cristo vai governar, olha o que diz a Bíblia, em Apocalipse capítulo 20, versículo 1. E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo, e uma grande cadeia na sua mão, ponto. Que cadeia é essa? Umas falam cadeia, outras falam corrente. Uma grande corrente. Outras falam um forte anjo, outras falam grande anjo. Depende da introdução da tua palavra e da Bíblia. A Bíblia é única, não pode ser mudada, né? Então você pode ver, ele vai prender, ao versículo 2. E ele prendeu o dragão, vírgula, que é a antiga serpente, vírgula, que é o diabo e Satanás, vírgula, e amarrou por 1000 anos, ponto. Por 1000 anos ele vai ser amarrado por esse anjo, né? Por 1000 anos, né? Aí versículo 3. E lançou no abismo, vírgula, e ali o encerrou, vírgula, e depois o selo, e pôs o selo sobre ele, vírgula, para que mais não engane as nações, vírgula, até que os 1000 anos se passam, ponto, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo, ponto. Quer dizer, mais um pouco de tempo é necessário que ele venha ser solto para enganar. Ao versículo 4. E vi tronos, ponto e vírgula, e assentou-se sobre eles aqueles que foi dado poder de julgar, ponto. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus. Esses aqui são os mártires da fé, que foi degolado, né, em Roma, né, quando aquele período de Roma, né, que arrancaram,
botaram leão, tigre, soltaram para ser degolados e comeram eles vivos, comeu criança, mulher grávida. São esses, né, que os mártires da fé, que foi degolado por testemunho de Jesus, né, para que se cumpra no Coliseu de Roma, né, aquele Coliseu que foi arrancado a metade depois do terremoto que teve em Roma, que arrancou a metade do Coliseu da Roma Antiga, né? Podemos entender dessa forma, né? Testemunho de Jesus pela palavra de Deus, vírgula, e o que não adoram, o que não adora a besta e nem a sua imagem e não recebe o sinal na testa e nem na mão, ponto e vírgula, e reinará com Cristo. Aquele que não recebeu o sinal na testa, mão direita e testa da besta, não simplesmente aquele que não recebeu o sinal na testa e na mão, ponto e vírgula, e viverá e reinará, quer dizer, viverá e reinará com Cristo. Isso aqui é só para tu entender. Como Cristo durante 1000 anos, que vai reinar com Cristo. Você pode ver que vai ter tronos para julgar nações, né? 12 tronos, 12 apóstolos colocados nos tronos para julgar, né? Durante 1000 anos, ponto. Mas os outros mortos não reviveram, vírgula, até que os 1000 anos se acabaram, ponto. Este é a primeira ressurreição. A primeira ressurreição é para aqueles que morreram em Cristo. Aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar na primeira ressurreição. Olha só o texto, versículo 6. Bem-aventurado é o santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição, ponto e vírgula. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Olha só, vírgula. Quer dizer, a segunda morte não tem poder naqueles que ressuscitaram na primeira morte, que é o soar da trombeta. A segunda morte não tem poder sobre eles. Não tem poder, né? Não tem poder. Como diz aqui, né? Na primeira ressurreição, sobre este não tem poder. A segunda morte, vírgula. Mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele por 1000 anos, ponto. Daí em diante. Aí, no versículo 6 abaixo, Satanás é solto, depois vencido para sempre. Aí no versículo 7, só para a gente encerrar e voltar. Versículo 7, vírgula, acabando-se os 1000 anos, vírgula, Satanás será solto da sua prisão, versículo 8, e enganará as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, vírgula, Gog e Magog, que está também registrado lá no livro do profeta Ezequiel, que é Gog e Magog, milhões e milhares, como a areia da praia, né? Tá aí, como a areia da praia, né? Gog e Magog, né? Gog e Magog, vírgula, cujo número é, como eu disse, areia da praia, vírgula, pagarás junto em batalha, quer dizer, junto, milhares e milhões, ponto. Versículo 9, e subirá sobre ele a largura da terra, e cercará o arraial dos santos, quer dizer, a Jerusalém, de ouro, né? Vai cercar Jerusalém, né? Dos santos, e a cidade amada. Que cidade é essa? Nova Jerusalém, né? Vírgula, né? No final aqui, vírgula, mas desceu fogo do céu e os devorou, ponto. Versículo 10, e o diabo, vírgula, que os enganavam, vírgula, foi lançado no lago de fogo e enxofre, vírgula, aonde está a besta e o falso que profeta, ponto e vírgula, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre, ponto. Depois desse período vem o juízo final, que é o grande trono branco. Entendeu? Então tá aí. Tu botou aí, né? Entendi, amém. Então, se entendeu, beleza. Tá aí, é só para você entender a colocação, amém?
Aí vamos descendo aqui. Em Evangelho do Apóstolo Mateus, capítulo 24, versículo 15, nós já lemos. Jesus está falando uns dois anos depois. 2000, perdão. Falando uns 2000 anos depois que a abominação da desolação descrita acima tinha ocorrido. Ponto. Então, Jesus estava profetizando que em algum tempo, algum tempo futuro, uma outra abominação da desolação iria acontecer no templo de Jerusalém. Ponto. A maioria dos intérpretes das profecias bíblicas acredita que Jesus estava se referindo ao anticristo, que vai fazer algo muito parecido ao que Antíoco Epifânio fez. Ponto. Isso é confirmado pelo fato de que parte do que Daniel profetizou em Daniel capítulo 9, versículo 27, não ocorreu em 167 acerca como Antíoco e Epifânios. Ponto. Antíoco não confirmou uma aliança com Israel por 7 anos. Ponto. Foi o que eu disse na minha live no início. Ponto. E o anticristo que, no final dos tempos, vai estabelecer uma aliança com Israel por 7 anos, então quebra-la, Então vai quebrá-la, Vai quebrá-la ao fazer algo parecido com a abominação da desolação no templo de Jerusalém. Ponto. Então você pode ver, Aí vamos descendo aqui. Vamos descendo. Qualquer que seja a futura abominação da desolação, não vai deixar de não vai deixar nenhuma dúvida de que aquele que está comentando tal ato e o anticristo, ponto, Apocalipse capítulo 13, versículo 14, descreve fazendo algo tipo de imagem, qual muitos serão forçados a se curvar e adorar, ponto. Tornar o templo de Deus verdadeiro em um local de adoração para si mesmo e uma abominação escrival aos olhos de Deus, ponto. Aqueles que estão vivos permanece durante a tribulação deve ser vigilantes e reconhecer que este evento é um início dos 3 anos e meio do pior do período da tribulação, que o retorno de Cristo e imente, ponto, vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de sucedido, está em pé na presença do Filho do Homem. Evangelho do Dr. Lucas, capítulo 21, versículo 36, ponto. Então você pode ver que aquilo que eu te falei no início não é aquilo que muitas pessoas falam, Porque algumas pessoas têm simplesmente como este governador, ele foi um governador, que é Antíoco Epifânio, como eu li para você. Ele é um governador que invadiu Jerusalém e que invadiu Jerusalém, proibiu sacrifício no templo de Jerusalém, que é o templo de Salomão, para os judeus. No templo dos judeus ele proibiu. E ele trouxe abominação para um Deus mitológico, que é um Deus
conhecido como Zeus, o deus do Monte Olimpo para os gregos, né? O pai do Monte Olimpo para os gregos, que acredita nessa fantasia barata. Agora vamos lá, né, simplesmente entender. Com isso, ele proibiu a adoração simplesmente ao Deus vivo para os judeus. E os judeus não poderiam colocar o seu local, sacrificar para Deus mais, neste período. Então, este período aqui foi desse homem governador que é Antíoco Epifânio. Só que neste período, né, não ocorreu em 160, na verdade não ocorreu neste período, em 167 antes, né, não ocorreu neste período. Mas simplesmente, por quê? Porque neste período o anticristo não veio. Se o anticristo é para o futuro, porque se o anticristo nesse período, se as pessoas dizem que este homem é o anticristo, que lá neste período e nesta data, entre 167, né, de acordo, este homem, governador da Grécia, atingiu simplesmente que é conhecido como Antíoco Epifânio, é o anticristo que invadiu Jerusalém. Então a profecia de Daniel já se cumpriu. Se cumpriu, porque Daniel está falando em Daniel capítulo 9 e o versículo 27 do anticristo. Quem vai fazer aliança com os judeus? Quem é? O anticristo. Quem é que vai firmar uma aliança de por 3 anos e meio? Anticristo. E depois do período vai ser só tristeza e angústia e dor. Anticristo, ele vai quebrar a aliança. Firmará como eu li para você. Olha só, né? Antíoco não confirmou uma aliança com Israel. Quer dizer, como é que ele vai confirmar uma aliança com Israel? Ele não confirmou aliança nenhuma com Israel. Ele não fez aliança nenhuma. Aí por 7 anos, ponto, o anticristo que, vírgula, no final dos tempos, vírgula, vai estabelecer, no final dos tempos, vai estabelecer uma aliança com Israel por 7 anos. Antíoco Epifânios, ele invadiu Jerusalém. Aqui está falando de Israel. Então ele vai para simplesmente Israel. Tempos, viu? E vai estabelecer uma aliança com Israel por 7 anos. Então quebrará. Quer dizer, então quebrará. Ele vai quebrá-la ao fazer algo parecido com abominação da desolação do templo de Jerusalém. Ponto. Grande tribulação, como nunca houve, como nunca haverá. Como é que eu posso entrar numa construção de 2 tribulações, se a Bíblia fala só uma tribulação? Não existe uma tribulação específica para judeu e nem para gentios. É uma tribulação só para o mundo inteiro. Então, para você entender, e manda vigiar e orar. Olha o que diz aqui. Qualquer que seja a futura abominação da desolação, que é a grande tribulação, vírgula, não vai deixar nenhuma dúvida de que aquele que está cometendo tal ato é o anticristo. Ponto. Apocalipse, capítulo 13, versículo 14. Vamos ver o que está escrito lá? Vamos ver o que está escrito lá? Apocalipse. Vamos ver? Já estou aqui na mão aqui já, ó. Já está aqui na mão aqui já, ó. Bem? Então, Apocalipse, capítulo 13 e o versículo 14. Olha o que está escrito. Apocalipse, capítulo 13, né, versículo 14. Ó, no versículo 13, olha o título. A besta que sobe do mar. A besta que sobe do mar. Versículo 13, quer dizer, versículo 14. O capítulo é 13 e o versículo é 14.
diz assim, o versículo 14 enganará os que habitam na terra, como sinais que foi permitido, que fizeste, olha só, que fizeste. Eu vou ler de novo o versículo 14. Enganará os que habitam na terra, com sinais que foi permitido, o que fizesse em presença da besta, vírgula. A besta é o anticristo, amigo. Tá? A besta é o anticristo, vírgula. Dizendo aos que habitam na terra, que fizeste uma imagem, a besta, que receberá a ferida de espada e viverá. Ponto. No versículo 15, e foi concedido que desse espírito a imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse. Olha o que eu li para tu. Falasse, e fizeste que fosse mortos todos os que não adorar a imagem da besta. Todos aqueles que não adorar a imagem da besta tem que ser morto. Está aqui no texto. Apocalipse capítulo 13, versículo 14 que eu li, e o versículo 15. Versículo 15. Olha o que o versículo 15 diz. E foi concedido que desse espírito a imagem da besta, amigo, para também a imagem da besta falasse. Falasse o que, Jesus? A besta vai falar. A imagem da besta vai andar, vai falar. Ela vai falar. Ela vai falar. O espírito maligno vai entrar dentro dela. E ela vai mover igual gente. E aqueles que não prostrar diante dela para adorar, vai ser morto, porque é um decreto. Porque já aconteceu o arrebatamento. A igreja foi. Isso aqui é para quem ficar. Então como é que tem duas tribulações em um texto? É uma tribulação para o mundo inteiro. Uma tribulação só. Então quem ficar vai ter que... ou prostra ou morre. Quer morrer? Então não adora. É uma colocação de uma posição para que nós podemos entender essa colocação. Entendemos nós o que a Bíblia diz. Entendes? Então, essa colocação que eu li para você, que é o texto bíblico, tá nas Escrituras, não é inventação de pastor, tá na Bíblia, ela vai falar, ela vai andar. Foi dado o poder para que isso aconteça. Foi dado o poder para que isso possa acontecer. Então, eu deixo aí para a sua vida. Olha o que diz. Aí vamos descer aqui na apostila. Escreve fazendo algo tipo de imagem. Algo de tipo de imagem. Qual muitos serão forçados a se curvar e adorar. Ou adora ou morre. Aqui não tem escapatória para quem ficar. Ou adora ou morre, meu amigo. Acabou. Ponto. Tornai o templo do Deus verdadeiro em um local de adoração para si mesmo. É uma abominação. Escreve aos olhos de Deus. Ponto. Aqueles que estão vivos e permanece durante a tribulação. Tribulação. Deve ser vigilantes, né? Deve ser vigilantes e reconhecer que esse evento é o início dos 3 anos e meio do 3 anos e meio do pior do período
da tribulação. 3 anos e meio do pior período da tribulação. É o que o retorno de Cristo é imente, ponto. Vigiai, vírgula. Pois, vírgula, a todo tempo, vírgula, orando, vírgula, para que possais escapar de todas estas coisas que tem de suceder, estar em pé na presença do Filho do Homem. Evangelho do Dr. Lucas, capítulo 21, versículo 36, ponto. Vamos lá conferir comigo? Vamos lá. Aqui é o encerramento, aqui eu já encerrei. Encerrei aqui. É só no próximo sábado agora. Só vou ler aqui para tu entender. Evangelho do Dr. Lucas, capítulo 21, versículo 36. 36, olha o que diz, ó. Vigiai, vírgula, pois, vírgula, em todo tempo, vírgula, orando, vírgula, para que sejais enviados por digentos de envio, todas essas coisas que hão de acontecer, de acontecer e está em pé diante do Filho do Homem, ponto. Aí embaixo fala o pacto da traição. Então você pode ver que dentro daqui fala da vigilância, vigiar e orar. Aqui não manda você orar. Tem gente que ora tanto, mas não vigia nada. Manda você vigiar. Vigiar. Porque tu não sabe a hora e nem o momento que o Filho do Homem há de surgir. Que o arrebatamento vai acontecer. Tu não sabe. Pode ser agora, pode ser amanhã, pode ser de madrugada, pode ser 5 da manhã, 4 da manhã, qualquer momento a trombeta está soando. Então, simplesmente ninguém sabe a hora, o momento realmente exato de acontecer este período inefável, neste período colocado. Então é a vigilância, vigiai, para estar de pé diante da presença de Deus, do Altíssimo. Quer dizer, na presença é constantemente na presença, gritantemente na presença, basicamente na presença de Deus, sem fracassar, sem desistir. Amém? Então, eu quero deixar para tu esse texto bíblico, né? E a próxima live que eu vou fazer, porque todo sábado eu estou aqui no meu Instagram. Todo sábado eu estou fazendo uma live sobre a escatologia bíblica, falando sobre os acontecimentos bíblicos. Antes que eu termine minha live, eu tenho algo aqui para te mostrar, para falar qual é o real significado da expressão abominação da desolação. Eita, meu Deus do céu! Olha que coisa mais linda! Vamos aprender? Em nome de Jesus, para que nós podemos ficar afiados na palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou ler aqui só a parte de cima para você entender. A expressão abominação da desolação é uma referência bíblica que se refere a algo que é destinável, o que causa desolação, ponto. Significado. Agora vamos para o significado, né? A abominação da desolação é uma transgressão da lei de Moisés. É uma referência a praticar-se de adoração a ídolos. Ou, melhor dizer, idólatras. É uma referência a algum que é abominável e
determinável para Deus e o seu povo. É uma referência e algo que causa horror e causa horror e repulso. É uma referência, algo que profana o lugar sagrado. Exemplo, no ano 168, acerca, o rei Antíoco Epifânio ingeriu um altar a Zeus no local do altar de Jeová, o Yeshua Hamashia. Eita, Yeshua Hamashia. Vamos lá? Né? Para você ver, né? A Zeus é o mesmo governador que eu falei para você. Né? Ele botaste um porco no altar de Deus para ser sacrificado. Né? E proibiu a adoração aos judeus ao templo de Jerusalém. Né? E queria cultuar um Deus no altar de Deus, um Deus mitológico que é Zeus, o Deus do Monte Olimpo, que é demônio, viu? Zeus é demônio, viu? Então, tá aí para você, só para tu entender. No ano 70, os romanos ofereceram sacrifício pagões em Jerusalém. Profícias, né? Que é uma província. Aí, para você entender. Então, eu vou só até aqui, no outro eu continuo, né? Para você entender as colocações que eu vou colocar para você entender. Então, este rei, ele não é o anticristo, ele nunca foi o anticristo e nunca será o anticristo. O anticristo ainda vai vir, né? Porque o arrebatamento nem aconteceu. Então, tá aí a minha explicação para você. Se você gostou, compartilhe, comente aí, deixa o joinha, revê a live. Deus te abençoe, te dê vitória. Amém? Que Deus possa te abençoar. Amanhã não vai ter live, mas segunda-feira eu estou de volta no meu Instagram fazendo mais uma live que fala a respeito pacificamente desse texto que eu estou trazendo aqui para os irmãos, né? Na segunda-feira tem live. A live aqui começa na segunda-feira às 15 horas da tarde. Segunda-feira às 15 horas da tarde começa a minha live aqui no meu canal do Instagram. Segunda-feira. A live que eu estou fazendo vai ser sobre o que eu estou fazendo. Vai ser já a segunda, né? Segunda-feira agora. Jesus disse, : deixa que os mortos sepulte os seus mortos próprios. Os próprios mortos. Ponto. Entenda o contexto. Ponto. Eu vou falar sobre, na próxima live, eu vou falar sobre, que é na segunda-feira, a única resposta. Qual é a única resposta para essa indicação própria? Então eu vou estar explicando aí na segunda-feira o que realmente Jesus quis dizer com essa linguagem, que vai ser a minha segunda live a respeito disso. Espero você, amém? Segunda-feira, às 15 horas da tarde, que são as 3 da tarde. Estou aqui fazendo esta live. E no sábado, estou eu aqui de volta a partir das 18 horas da noite. Estou aqui no meu canal do Instagram, fazendo a live, né? O próximo tema que eu vou colocar na live vai ser assim: uma novilha vermelha e um sinal do fim dos tempos. Ponto de interrogação. Então a próxima live aqui no meu canal do Instagram, no sábado, a partir das 18 horas, eu vou estar falando sobre uma novilha vermelha. É um sinal do fim dos tempos, ponto de interrogação. Então eu vou estar falando no sábado aí, sábado agora que vem, sobre isso, às 18 horas. Na segunda-feira aqui, no meu canal do Instagram, às 15 horas. E na terça-feira, a partir das 16 horas da tarde, eu vou estar lá no meu canal do Facebook, fazendo uma live sobre Esdras, o sacerdote Esdras. Amém? E nós estamos no capítulo 7 de Esdras, e eu estou contando a história aí completa do sacerdote. Então, revê lá a live no meu Facebook,
né? Se você não me tem no Facebook, é só você botar Josué Guimarães da Rocha, que vai aparecer minha foto, e você adiciona lá que eu te aceito. Para você fazer parte das lives toda terça-feira às 15 horas, estou eu fazendo live. Segunda-feira é aqui no Instagram, terça-feira é no canal do Facebook e na quinta-feira é no meu canal do YouTube. Meu canal do YouTube, @Pastor Josué Teologia. Né? No meu canal do YouTube eu estou fazendo esta live aqui. Né? Eu estou fazendo esta live sobre os deuses mitológicos para te explicar os deuses mitológicos do Egito. Amém? Hoje eu fiz uma live lá no meu canal, né, do YouTube, porque quinta agora não deu para fazer, né? O que eu tive um imprevisto, então eu fiz hoje, foi mais cedo, foi umas 17 horas, né? Foi 5:05 da tarde. Às 17:05 da tarde eu fiz uma live lá no meu canal do YouTube. Se você quiser conferir, você pode conferir que está na live feita para você ouvir. Eu fiz sobre os deuses mitológicos do Egito, explicando para você a origem, né, desses deuses mitológicos para você aprender. Amém? E na próxima quinta-feira, né, a partir das 18h30, eu estou lá no meu canal do YouTube fazendo, né, a respeito. No meu canal do YouTube, a próxima live vai ser sobre a deusa egípcia Ísis. Quem era ela? Então eu vou estar contando aí para você entender quem era ela, amém? Então tá aí a live que eu fiz em nome de Jesus Cristo. Eu também fiz uma live no meu canal lá do YouTube que fala: tirar a sandália dos pés, isso é bíblico? Qual é o real significado? A live está lá, para quem quiser ver, amém? Eu falei todo o significado, por que Moisés tirou, né? Antes de Moisés ser um hebreu, Moshe, né? Moshe, que é Moisés, na linguagem hebraica, foi simplesmente um egípcio, criado dentro, né, da rédea de Faraó e foi um militar, né? Então, eu falei sobre a história de Moisés, por que Moisés tirou, por causa do aonde ele vivia, no templo e no palácio de Ramsés, tinha que ser assim, no templo que adorava os deuses egípcios, né? Era referência, né? Tá lá explicando toda a minha live, falando sobre esse título, né? Tirar a sandália dos pés. Então eu fiz uma live, eu fiz duas lives hoje. Eu fiz a live aqui no Instagram e fiz a live lá no meu canal do YouTube. Se quiser conferir, fique à vontade para aprender, amém? Então tá aí, Deus abençoe a sua vida, Deus te guarde, Deus te dê vitória. E eu sou pastor presidente da Assembleia de Deus Renovo, amém? Deus me agraciou com o ministério, para a glória do Senhor. O nosso ministério vai ter o curso agora de teologia, as pessoas vão fazer. Você que gosta de teologia, de Bíblia, de história da Bíblia, né, quer fazer o curso de teologia, entre em contato conosco, mande sua mensagem aqui para nós. Amém? O curso vai começar dia 15 agora de março. Então você que quer fazer, o curso contém 23 apostilas, 23 provas, são cursos maravilhosos, a teologia básica que eu vou dar para quem está começando agora, amém? Então, você que quer aprender, né, a palavra do Senhor, né, uma apostila do curso custa R$100. O curso completo, já com certificado, com diploma do certificado, para comprovar que você fez o curso com a gente, custa R$645. O curso completo de teologia básica. Você que quer fazer, aprender, fique à vontade aí, amém? Então, Deus abençoe sua vida, te dê vitória. E é isso. Na segunda-feira eu estou de volta, em nome de Jesus. Saudação de paz, Pastor Josué, Shalom Adonai. Se gostou, compartilhe, em nome de Jesus.